Futuro Transcendente. Um livro que nos leva a fazer uma grande reflexão sobre como nós estamos hoje, aqui nessa vida, e frente ao universo. E dentro dessa engrenagem dinâmica da vida, nós procurarmos entender como nós estamos caminhando dentro do nosso processo de autoiluminação, de autoesclarecimento. Lição 17. Educação Transcendente. O que devemos fazer hoje para termos um melhor amanhã? Seja nesta vida, ou no plano espiritual, ou na próxima existência, se existirem estas duas últimas. O que eu particularmente acredito que exista, pois as evidências são muitas. Já parou para pensar nisso? O que você faz agora, nesta existência? Quais as consequências para daqui a 1 ano, 2, ou daqui a 1 mês? Daqui a 10 anos? Quais as consequências? E essas ações que você tem tomado, como elas ficarão marcadas em sua mente, em sua alma, nas próximas existências? São reflexões que nós temos que fazer. São situações que nós temos que pensar. Muito se fala em melhorar a educação. Mas o que é educação? O que tem que melhorar na educação? Qual a sua proposta para melhorar a educação? Do jovem? Da criança? Do adolescente? Do adulto? Do velho? Aliás, velho é uma palavra feia, né? Do idoso. Em nosso entender, é dar ao outro um conjunto de valores para que ele possa viver em sociedade e ser útil à comunidade. E aí que é o mais importante para todos nós. Como que nós vamos ser úteis dentro da sociedade que nós vivemos? E o que nós vamos fazer de útil para a comunidade? Os livros sagrados de todo mundo dizem que nós devemos manter a consciência em harmonia com o todo, em harmonia com as forças celestes do bem. E nós estamos procurando fazer esse processo de harmonização com as forças celestes do bem? Então, temos que rever que tipo de valores são colocados para nossas crianças e adolescentes quando deixamos de dar a eles certos limites importantes para que possam entender que a vida tem normas e regras para uma convivência mais tranquila e com noções de coletividade. Pois deixá-los sem regras e sem um norte a seguir é como se os treinássemos para agir de forma totalmente contrária ao que pretendemos para eles amanhã. Regras, limites, entendimento das condições que nós temos que encarar a vida, entendimento das noções que nós temos para com a realidade transcendente que nos envolve, que não é só a realidade palpável, tem aquela subjetiva, que depende de nossas ações para termos o troco, para superarmos. Adversidades existem. Condições de aprimoramento do nosso espírito passa por várias etapas que nós temos que saber lidar com cada uma delas com a devida sabedoria. Por exemplo, um pai ou uma mãe que reclama do professor que chamou a atenção do seu filho ou deu-lhe a nota baixa, que na realidade ele tirou. Está prestando um desserviço à sociedade e criando um sério problema para a família. Pois o problema vem para si próprio. Pois esta criança que deixou de estudar e de aprender, na adolescência será um adolescente que ficou sem aprender a base dos ensinos, concretos e abstratos. E isto é o ponto de partida para desequilíbrios bem mais sérios no futuro. E um despreparo para ele enfrentar as realidades da vida e com sérias dificuldades para entrar para o ensino superior e de adaptabilidade no mercado de trabalho, pois, olha que importante. Cada situação requer de nós um ponto de reflexão, um ponto de ação para, com sabedoria e determinação, construirmos e edificarmos certos valores, certas propriedades, certas condições que os nossos amanhãs virão sempre colocar para nós uma base, um entendimento, que teremos então que saber lidar com cada uma dessas situações, saber lidar com cada um desses objetivos. E uma criança que não teve uma base estrutural
para entender que ele tem que estudar para tirar boa nota, para entender que ele tem que saber cumprir com seus compromissos, fazer seus trabalhos com responsabilidade, como ele será amanhã? Sem a base, como ele vai prestar um vestibular ou entrar numa faculdade? É importante você entender que não adianta querer que a escola dê prova fácil para ele tirar boas notas. Não adianta você querer que tudo seja a seu favor, porque em um dado momento tem algo que está além das suas possibilidades, além do seu poder de manipulação. E ele vai ter que ter conhecimento, ele vai ter que ter força de vontade, ele vai ter que ter disciplina para estudar. Senão não consegue. Já parou para pensar nisso? Como ele vai encarar a realidade futura se ele estará em desvantagem, pois deixou de aprender o que é essencial às regras do mercado de trabalho? Poucos pensam nisso. Poucos entendem essa responsabilidade. Eu tinha um colega que ele trabalhava na gerência de uma grande empresa e contratava-se estagiários. Ele chegou, pediu para o estagiário rever alguns cálculos, rever um processo de trabalho que tinha que ser feito na área da engenharia. Ele pediu a ele, daí a pouco ele foi lá, ele estava nas mídias sociais. Ele perguntou para ele: eu estou respondendo a meus amigos. Aí pediu para ele fazer: estou mandando umas mensagens. Aí tornou a cobrar ele pela terceira vez. Ele falou: vou ver até onde ele vai, porque eu já deveria ter mandado ele embora. Aí na terceira vez ele perguntou, ele respondeu para ele: cara, você não está vendo que eu estou respondendo meus amigos? Que eu estou mandando as mensagens? Ele falou: seu trabalho, nós estamos te pagando para você fazer um trabalho. Ah, tá. Como se nada tivesse acontecido. Foi despedido. Com menos de uma semana de trabalho. Não trabalhava, ficava só nas mídias sociais. Então, o mercado de trabalho tem regras. A vida tem regras. E nós aprendemos lá quando criança. Você que é jovem, observe-se. Para lá na frente você estar em condições de enfrentar as adversidades que são transcendentes, que fogem aos parâmetros que normalmente nós queremos ter como mensuráveis. Temos então que ter condições de enfrentar a nós mesmos, condições de observar cada situação e construir e edificar bases fortes, seguras, para esse trabalho de fortalecimento, para esse trabalho de entendimento que a vida exige de cada um de nós. Se ele aprender a trapacear, até quando a sociedade o aceitará? Isto sem considerar que o ato pode ser enquadrado em crime, no mundo físico e no mundo espiritual principalmente. E às vezes os pais deixam a criança fazer aquela trapaça, já está interessante. Crianças que dão respostas espirituosas, chega na adolescência, chega na idade adulta, cheia de problemas psíquicos graves. Porque um dado momento é engraçado e interessante. Mas se você não der a ele boas noções de responsabilidade, de realidade, de adversidade da vida, ele não saberá lidar com elas. A educação e o sistema de educação deveriam possuir em seus quadros uma matéria sobre meditação e reflexão transcendente, sobre o que se plasma para o futuro de nossas vidas, desde a infância e a adolescência até a maturidade. Pois os desvios do bem são muito mais nocivos ao futuro dessas crianças e adolescentes do que algumas palmadas corretivas de desvios éticos e morais nos comportamentos do ser. Nós precisamos entender que as crianças têm que desenvolver desde cedo noções de limites para não ser adolescentes tão problemáticos. Lógico, não é colocar barreiras em excesso, limites em excesso. Tem que saber medir. E as situações, a gente escreveu ali palmadas corretivas, mas o que é a palmada corretiva hoje? Tirar o celular. Impedir que assista alguns programas de TV que eles gostam de assistir. Ou seja, eles têm que saber lidar com a frustração.
Diante de uma frustração, eles sabem que ele não tem tudo, que ele não pode ter tudo e que ele tem que se enquadrar dentro de parâmetros, de regras para ele alcançar lá na frente. Então não entenda ao pé da letra o que está escrito. Entenda a transcendência dos fatos para que a gente possa ir caminhando dentro de um processo de entendimento. Porque a criança, ela tem muitos direitos, mas tem também igualmente deveres. Precisamos rever muitos pontos sobre a forma de agirmos com as crianças, pois elas são sementes de adultos, são espíritos em processo de reeducação e de reaprendizado, necessitando de serem bem observados em suas tendências para serem corrigidos o quanto antes. Pois entendemos que somos espíritos milenares reencarnados em processo de educação e reeducação, e muitas lágrimas serão derramadas no plano espiritual por pais que fazem vistas grossas para as tendências negativas de seus filhos e deixam de corrigi-las a tempo, dando-lhes as noções superiores de entendimento para podermos agir em conjunto com um mundo melhor. Para agirmos por um mundo melhor, nós temos que ensinar às crianças que existem regras, que existem limites, que existem consequências, que existem frustrações, mas também existem recompensas, é claro. E se nós soubermos lidar com todas elas, saberemos conquistar-nos e saberemos também edificar valores que nos engrandeçam, que nos faz resplandecer. Outro ponto importante a se observar: toda criança é psicologicamente diferente, pois tem origem espiritual e nível evolutivo diferentes. Portanto, possuem sintonia espiritual muito distinta umas das outras, necessitando de formas diferenciadas para serem ajudadas convenientemente. Você pode ter 10 filhos, você pode lidar com 200 crianças. A técnica básica talvez seja a mesma, mas tem sempre aquele detalhe refinado que você vai aplicar com um, com outro, com outro, com outro. Tem que ajustar o dial da sintonia de cada um, ajustar o dial da psicologia que você vai aplicar a cada um. Não é psicologia com técnica psicológica de um psicólogo, não. Psicologia da vida. Como que você vai fazê-los pensar, rever seus atos, rever suas atitudes. Embora existam aquelas pessoas que falam, a criança pode fazer tudo, que ela não pode ser frustrada. Tem consequências. Assim como o excesso de rigor tem consequências. A evangelização infantil, mostrando para as crianças os diferentes estados da alma e a existência do plano espiritual, leva-as a grande melhoria, pois educa também os espíritos que as acompanham. Então, evangelização infantil, mas não é simplesmente falar de um Deus que fica julgando as pessoas. Mostrar os diferentes estados da alma, as diferentes posições que cada um de nós nos encontramos, as diferentes situações que vivenciamos. Somente assim conseguiremos então resplandecer essa luz, criar condições de sermos melhores, de sermos aqueles que edificam um melhor amanhã. Mas nesse processo de evangelização, quando se mostra a transcendência da vida, educa-se também espíritos. E educar espíritos leva-nos a fazer as reflexões necessárias para que consigamos entender que a vida não é só o que nós vivemos aqui nesse momento. Também temos o futuro ao longo desta vida e um futuro perante o universo. Numa dinâmica engrenagem que nós lubrificamos lá, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, e as nossas ações fazem mover essa engrenagem no sentido que a direcionarmos para as nossas conquistas, para o nosso aprimoramento.